Parece que está existindo então uma evolução da incorporação rumando para a canalização. A incorporação é um entorpecente do ego. Guarda essas palavras, Tanakai. Tanakai não está, como diz, mentindo nem julgando. Sim. A incorporação inconsciente, semiconsciente para inconsciente é isso. Entorpece o ego, é para acalmar a pessoa. Agora, quanto mais consciente você for, é sinal que o seu ego, se não for mistificação, se não for fingimento, se for realmente de semiconsciente ou até mesmo consciente, é sinônimo que você já não tem tanto apego assim, já não tem tantas ânsias e necessidades de se agarrar nas formas das coisas, nas formas das coisas, nas maneiras das coisas. Sabe por quê? Por que, Sr. Tanakai? Porque você se adapta sem se agredir e se subjugar e nem impor e agredir a qualquer tipo de egrégora consciencial que existe. Sabe por quê? Pela essência, não mais pela forma. E a essência é o amar incondicional. E a forma são as várias formas de amor impondo condições. Nossa. Boa noite, né? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, né? Com quem estou tendo aqui, neste dia maravilhoso, a honra de fazer este diálogo? Aurora é conviver, é honra para mim conviver, mesmo em espírito, época próxima, junta e coligada à sua. Meu nome é Tanakai, Tanakai. Tanakai. Sim, entendi. Então, o senhor é um espírito que vem na religião da Umbanda através da linha do Oriente? Ou como que funciona? Não especificamente. Tanakai vem como preta velha, né? Tanakai, como vocês dizem, Umbanda incorpora em alguns médios como uma preta velha. Tanakai também vem em outros médios como um caboclo sete flechas. Tanakai também vem como uma criança. Chama Pedrinho Angola. E Preta Velha, vovó Agiza. Tanakai fala isso, não Tanakai vários, né? Mas providência divina é variável no sentido de ser muito elástica, muito ampla, em total amplitude, e assim vai dando a nós espíritos oportunidade de servir. Nós vemos como oportunidade de servir perante as egrégoras consciências, perante as egrégoras egos, perante egrégoras mente, postura, forma, jeito, tanjeito, que vocês têm as coisas ocultas, ou as coisas do espírito, ou como vocês, assim, têm, ou em pretensão, ou em lógica, ou em sensação, ou em sentimento, ou amor, ou amar, ou até mesmo no apego, forma, postura. Então, nós respeitamos isso, né? Então, Tanakai vem na Umbanda, que é uma proposta do divino servida para o espírito mostrar-se de outro ângulo, para outros espíritos
já no ângulo definido momentaneamente pelo seu ego, perceber-se muito mais. Por isso que Umbanda é o espírito em expressar, na verdade, eternidade. Deixa então, à vontade. Entendi. Então, pelo que o senhor está dizendo, o mesmo espírito pode se apresentar com várias roupagens. Ele pode ser uma hora uma preta velha, um preto velho, um caboclo, uma criança. Mas se na Terra é vocês hoje, carnada, uma pessoa com o nome Edson, vou falar desse médio exemplo, hein? Ele pode se manifestar bem-humorado, mal-humorado, ranzinza, de bem com a vida. Já falei de 4 Edsons diferentes, não só. Sim, falou. Por que que nós espíritos, que Tanakai nunca brigou com ego, não sei disso. Mas por que que nós espíritos, que já estamos bem, como diz na Terra, para ficar mais humanos, harmonizados com o nosso verdadeiro Deus interno, vamos nos ficar fixos apenas numa postura, numa desvoltura, dentro de um amor que assim se faz infinito? Será que nós vamos dar apenas uma afinidade e um fim, e uma diretriz dentro deste fim, a este amor, ou forma de amar? Então, para nós, e quando eu digo nós, é alguns espíritos, não posso falar por todos, né? Sim. Não nos apegamos nisso, em forma, em modo de falar, tem jeito, isso para nós, pelo menos para mim, não importa. Importa sim a essência que eu me compraz, que é você que me ouve, garotinho Jefferson. Isso, né? Esse. Como pessoas também que podem me ouvir. Isso torna-se uma experiência única. O seu admirar e o meu contemplar dá conteúdo a tudo ser como é e estar como está. Fora disso, as coisas começam a sair do lugar e já cria apego e o ego se fortifica. Fala assim que é para as pessoas pensar, né? Sim, claro. O senhor acha... Se o senhor fala assim que é para as pessoas pensar, então por que o senhor vê importância em exercitar o pensamento? Mas pensamento é muito bom, né? Sim. Pensamento é muito bom. Interessante é pensamento, muitas pessoas têm pensamento formatado só pela mente. Tanakai tem um ponto de vista formado disso. Posso dividir? Hein? Sim, sim, sim. Primeiro lugar, nem seus sentimentos, nem seus pensamentos, nem suas emoções são só suas. Nossa. No mundo que existe ainda dualidade. E há uma certa distinção dentro dessa dualidade. Vocês falam muito de forças psíquicas, hipersensibilidade. Até onde o que tu sente realmente é seu? Se de manhã você se acorda sorrindo, meio-dia você já está gritando, de tarde já está chorando, e de noite mal e porcamente dorme descansado. É verdade. Então, vocês, nós, quando eu digo vocês, e nós somos antenas captadoras ininterruptamente um do outro. Estamos ligados. Deus é divino em todos nós. Porque Deus fosse por ele mesmo apenas divino, não seria nada. Ué, sim, sim. Deus é divino por todos. Porque se Deus fosse divino apenas por si só, não seria nada. Porque não teria ninguém para admirar e contemplar. O admirar e o contemplar seria semelhante a um senso elementar da existência, colocando palavras bem humanas. Sim. Não que Deus seja vaidoso e necessita de alguém que o observe. Não, não é nesse contexto que eu digo. Nem muito menos que adore. Ame-se por si mesmo. Deus redivivo. Sim, sim. Tô entendendo. Agora, não ame-se e ame a todos, com certeza
infelizmente, dentro do dualismo, você está equivocado e mentindo para si mesmo. Porque ninguém ama outra pessoa sem, no mínimo, ter amor próprio. Quando o senhor fala, lembra um pouco um oriental que aprendeu português. Minha língua é uma língua que na história vocês têm quase 12 mil anos, né? Tanakai teve só uma encarnação nessa terra e veio como Tanakai. Encarnação física, vocês falam, né? Como Tanakai é espírito livre, Tanakai não fica muito assim apegado nessas coisas, né? Sim. Mas Tanakai veio próximo a uma ilha que chamava Indochina e depois passou para Vietnã. Seria assim intermediação. Tá? Isso então seria, é isto? Ou tudo bem? Ou vamos lá. Tem vários significados. Então eu procuro, através do psiquismo desse médium, falar de uma forma que você entenda, né? Me perdoe se eu falo errado, hein? Não, imagine. Não, tá bom, é porque é parte da beleza da diversidade que só fiz a pergunta por questão mesmo de aprendizado. Quando o senhor chegou, por exemplo, o senhor falou alguma coisa numa outra língua. O que queria dizer? Comecei com mudras e também mantras um pouco agudo, laríngeo médio, para equilibrar. E também falei boa noite. Olha, como é que fala boa noite na sua língua? Wegan. Que legal. Mas isso não é importante porque vai... Não é importante. Vamos lá, vamos continuar. Se procurar dialeto, vários não é difícil achar. Difícil, né? Então vamos falar português, todo mundo entende, né? A especialidade do senhor é a saúde, pelo que eu entendi. A especialidade de qualquer espírito é viver. Então, como qualquer espírito vive, Tanakai se interessou, se inclinou mais à área de quem não se percebe são. É diferente. Eu procuro me aproximar de grupos que necessitam não da sanidade mental, propriamente dita. Apesar que todo o processo de desarmonia na saúde há um ângulo de insanidade psíquica, ou mental, ou emocional, dentro do psiquismo, ou sentimental. Sim. Então, Tanakai não trata de doente, porque espírito é são. O ego é que se prejudica. Nossa. Mas então a especialidade de vocês é viver? Sim, é viver vida maravilhosa. Hein? A vida é um sorriso de uma criança que não se acaba. É como se fosse o sorriso de uma criança bochechuda, lenta. Imagina uma criança bem bochechudinha, dando um sorriso ao sol, ou um sorriso uma brilho lua, bem lento. Imagina quem escuta o seu filho, ou um sobrinho, criança, ou você quando criança dando um sorriso bem largo. Isso é vida. Isso resume vida para Tanakai. Não o sorriso e criança, mas a essência dos dois é única. Entendi. E aqui, na Terra, o senhor sabe que vivemos distanciados da realidade espiritual, pelo menos conscientemente, no fato que os nossos sentidos não conseguem constatar esta realidade. É um certo equívoco na sua colocação. Porque se eu ver num ângulo espírita, você está totalmente correto. E mesmo assim, eu digo, com muita pouca propriedade, que 95% dos espíritas carnados, perante todas as obras da codificação, os livros de André Luiz e outros, se sabem 10% interpretar a verdade muito. Então, a verdade dos livros e da codificação, que é uma coisa, verdade do espírito é outra, é vida. Se verdade do espírito é vida eterna, como Tanakai, como Bezerra, como Shiva, Krishna, Buda, Zoroastro, Confúcio, Pitágoras, Sócrates, como
como qualquer outro pode chegar e dizer, este é o caminho. Agora pode dizer, o caminho é um só. Segue todos nós. Se segue todos nós dentro deste caminho da verdade, cada passo que tu dá é tua história dentro do momento. É sua verdade perante um tempo. Então, essa questão também de bem e mal, certo e errado, para o espírito, entenda, por favor, precisa ser um pouco mais revisado. Mas se eu falar simplesmente para a terceira dimensão, quarta dimensão, sim, são muitas verdades de uma mesma fonte. Como são um só tipo de amor e milhares de tipos de formas de amar. Como são várias formas de caridade e milhares de formas de prestar um serviço caritativo. Entende, Tanakai? Sim, sim. Tanakai não está fazendo rodeio para isso responder. Não, claro. Só está dando um ponto original, meu, de vista, né? Mas se você quiser, eu posso falar dentro das filosofias e ideologias daqui, da terceira dimensão, de várias religiões, ou de várias filosofias. Para mim não tem problema, vontade, né? Mexa então. Mas, então, nós, por mais, vamos dizer assim, pode estar errada a colocação, o senhor me corrigirá, mas assim, não existe um sentimento, pelo menos por parte da gente encarnados, de que até espíritas e umbandistas estamos aí na prática, mas a realidade do espírito, a comprovação de que ele existe, e as pessoas vivem a religião, estas religiões espiritualistas, ainda desconhecendo que a realidade da vida após a morte, que o espírito se comunica. Por que é tão grande essa porcentagem de gente que não sabe realmente se existe, não existe, fica nesse meio termo? Porque existe um erro muito grande. Tanakai pede, por favor, para você, garotinho Jefferson. Sim. Licença. Por favor, licença. Com licença, isso? Isso. Para fazer um parênteses, hein? Por favor. No momento que você intelectualizar uma filosofia, uma religião, uma arte, a mesma religiosidade que você pratica pode ser bonita, mas pode se tornar um clarão à vista daquele não tão culto assim. Então, isso é muito arriscado e perigoso, porque se o ego dominar o teu intelecto, você passa a ser o ignorante para aqueles que, infelizmente, alguns chamam de burros. Sim. Porque quase sempre o intelectualizado apenas, grave isso aqui, Tanakai fala, por favor. Quase sempre usa a sua intelectualidade de uma forma praticamente decorada ou idealizada para sobrepor-se. Isso é quase o hipnotismo do ego. Muitas vezes essas pessoas nem se notam, mas vivem no anotam. Anotam, anotam, anotam. Enquanto que praticar é melhor. Sem anotar e sem se notar praticando. Porque daí deixa de estar, passa de ser e apenas vive o que é. Espírita honrado, budista honrado, evangélico honrado, umbandista honrado e ser humano são, com consciência leve, com paz de espírito. Ok. Então, Tanakai nota esses ângulos em si. Tanakai não está aqui dizendo certo, errado. E se usar essas palavras, peço perdão a todos que me ouvem. Sim, sim. Estou tentando me comunicar, fazer mais entendível, né? E também não venho trazer verdade, porque acabei de dizer que a verdade é onde a sola dos seus pés ficam firmes e aonde o pescoço suporta o peso de sua cabeça. Porque se eu desfazer disso, mesmo que dentro do dualismo você se faça mal, eu simplesmente apaguei a vivencitude lá atrás
que a eternidade me propôs para ser o que sou hoje, supostamente mais esclarecido do que aquele trêmulo dos pés e com a cabeça mal encaixada no pescoço. Entendi. Então, a metodologia do ensino literário espiritualista no geral é maravilhosa. Repito, maravilhosa. Mas a interpretação da disputa pelos egos dos vários adeptos das mesmas e, assim, a intelectualização do que eu sei, o outro não deve, não pode saber e me superar é muito grande. Este ângulo de não superar e superar é que cria uma lacuna no entendimento do sentido de sentir as entrelinhas. E acaba ficando apenas o sentido de intelectualizar as linhas. Nossa. Isto é um erro. Peço perdão em falar pela segunda vez, mas é um erro muito, muito grande, porque atrasa realmente o crescimento moral. Moral não tem nada a ver com intelectualidade. E ética não tem nada a ver, no senso puro da palavra, com dualidade. Porque gira o mundo gira. Vamos discriminar os irmãos de outras placas pelas suas posturas? Será que eles são menos éticos do que nós? Para ter esse senso que Tanakai está engateando para, quem sabe, um dia ter em essência pura, precisamos sentir mais, percebermos a nós mesmos como essência una que se faz em multiplicidade perante o planeta Terra. E assim se espalha por aí, com várias vivencitudes, uma distinta da outra, mas todas coligadas num senso comum, buscando o amar incondicional, através do amor, que é veemente para todos. Entendi. Pergunta à vontade, hein? Então, quando se diz assim, todo mundo que pode sentir a influência dos espíritos mais ou menos ostensiva é médium. Eu acabei de dizer que médios todos são. Isso, olha lá. Todos são médios. E hoje Tanakai vai falar, né? De um jeito um pouco diferente. Sim. Sensibilidade e mediunidade. Quer seres um bom médium, sinta-se como você é. Deixe de apenas raciocinar. Saia do instinto de como você está se mostrando. Porque como você se mostra não é como você é. Estou falando para todo que me ouve. E isso é quase 95% das pessoas que podem me ouvir. Tanakai, talvez algum pode falar, você está, como diz a mãe, aquela palavra, insinuando que somos cínicos? Não. Tanakai só está dizendo que não são autênticos consigo mesmos. E quando eu digo autêntico, não é para o outro, é para o seu princípio único, unitário, que apenas em senso de sentimento não é fazer o mal. Quando você pensa em fazer o mal para você, já diz, você pensa em pegar o martelo e dar no dedo mindinho, correto? Tá certo. Você pensa em pegar uma marreta 6 quilos e bater no dedão do pé, correto? Sim. Agora, por que quando você, antes de raciocinar, vai sentir um perigo, você para, tira a mão ou simplesmente arreda o pé? Porque quando você sente, você raciocina pela alma. Você aquieta a mente. Quando só sente, escutem bem o que o Tanakai está falando e dentro do ângulo que o Tanakai fala. Porque se você só sente no sentido geral, Tanakai está errado. Eu estou falando num senso dentro do ângulo
que Tanakai está falando, que não é nenhuma novidade. E assim o ego dá o lado, dá a maior diretriz para essa alma, e essa alma de uma forma como se você não só sentisse, mas raciocinasse, pensasse por toda a matéria orgânica e por todo o campo aura, de uma forma ainda, como se diz, não perceptível raciocínio lógico do cérebro, mas simplesmente em elementar essência do espírito, que momentaneamente está carnado com a alma, e lhe tira do perigo. Mas antes de lhe tirar do perigo, existe um ponto. O perigo não é bom, correto? Sim. O perigo não é mal? Sim, senhor. Se essa essência te tira do mal, ela é ruim ou ela é boa? Se ela me tira do mal, ela é boa. Então, se essa essência é boa, todas as pessoas sensíveis, hipersensíveis, se realmente querem ser canais de qualquer espírito, e Tanakai fala bem claramente, de qualquer dimensão, que agora inventar esse nome de até 1000D, uma D, duas D. É isso mesmo. Tanakai vai falar assim, você pode canalizar qualquer uma desde que você deixa de estar, passa de ser, e fique no é você. Porque o seu é um senso único, de uma polaridade única, que você nem é bem, nem é mal, você é melhor. E o seu melhor não há de ser ruim. Então, agora, se você trabalhar só para querer incorporar, querer receber guia a qualquer espiritualidade for, e deixar de lado sua sensibilidade, há um risco maior. Vou repetir, porque está aqui amigos dizendo que esse mecanismo seu tem que repetir, né? Sim. Pode criar risco maior de vocês criar involuntariamente várias máscaras e assim os guias, mentores de luz e de amor crística universal, ter que modular vários egos para se manifestar, porque senão você não acredita e não abre portas. Olha. Fora se manifestar e também graduar vários tipos de manifestação. Quanto que, se você tivesse mais educação pela sensibilidade, além do espírito vir como realmente ele é, não como você quer que ele esteja e como você está sendo ou estar, ele ia se comunicar diretamente com a sua alma. E assim você veria, e verão daqui a uns 160 anos, o quanto o animismo sadio demonstra as propriedades salutares da alma que vai curar o ego dos seres humanos do planeta Terra. Não é a mediunidade que cura. Mediunidade apenas é um anestesiante. Sensibilidade, ela sim, ela cura o homem de bem. Não que mediunidade não cure. Sabemos de Chico Xavier, sabemos de vários outros médiuns, mas se eles não soubessem quem eles eram, nenhuma obra que ele fez, Chico, ou qualquer outro médium, Divaldo, ou outro médium, teria feito através das suas entidades, né? É uma lógica, não minha, é uma lógica. No mínimo, sensibilidade. Ao ponto de quando é uma sensibilidade nata, mediunidade sai pura. Quando é uma sensibilidade bem tratada, a mediunidade cura. Se é uma sensibilidade exposta, graciosa e assim estudada pelaquele que a tem, certamente a mediunidade será ampla. E ostensiva, porque você é todo o tempo. Você não está médio apenas mero momento. Sim, sim. Vontade, hein? São outros pontos de vista, meu. Não estou dizendo que eu sou dono da verdade, longe de mim. Claro, claro. Então, eu aqui tenho uns trechos que eu até quero que o senhor comente do próprio Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, do Evangelho. E no Livro dos Médiuns, publicado pela FEB, página 229,
26ª edição, ele diz o seguinte: salvo algumas exceções, o médium exprime o pensamento dos espíritos pelos meios mecânicos que lhe estão à disposição, e a expressão desse pensamento pode e deve mesmo, as mais das vezes, ressentir-se da imperfeição de tais meios. Acabou de falar o que eu disse. Só que a forma que Tanakai falou evidencia a ignorância e a limitação de Tanakai. Espírito que se pronunciou muito mais claro. Hein? Mas a mesma coisa, não tira uma vírgula do que você falou. É isso mesmo. Mas no momento que você trata o médium da sua sensibilidade, você dá maior bagagem. Melhor, demonstra sua bagagem que é eterna. Você não dá e impõe uma bagagem mal feita, muitas vezes, dentro da mala ego, de conceitos conturbados que você tem da realidade do ser. Muito trabalho para nós incorporar em vocês. Muito trabalho. Tanakai não está falando isso como um defeito, mas é como estão dizendo aqui para mim, no lado desse medianeiro que eu me manifesto, que é para estudo isso, né? Sim. Então, Tanakai está falando para estudo, não para discriminar ou para julgar. Hein? Não, é estudo. Então, para estudo, Tanakai fala que dá muito trabalho. Por exemplo, posso, por favor? Sim, por favor. Muito obrigado. Hein? Sim. Quando eu vim nesse médium, porque eu venho, ele me vê como oriental, ele só faltava fazer mantra Om. Não precisa disso. Como Tanakai também não precisa vir como oriental. Se eu quiser, posso vir na imagem de um cachorro. Para mim, mesma coisa. Tanto é que o primeiro nome que eu dei, quando eu vim nele, ele tinha um cachorro chamado Bob. E ele perguntou, mas o senhor, como o senhor quer se chamar? E veio na mente dele Bob, assim, um sentimento que fazia 2 meses que o cachorro tinha morrido. Né? Sim. Morrido é assim que vocês falam, né? Sim. Tanakai pensou e disse, olha, me chama de Bob. Aí ele ficou feliz, porque era o nome do cachorrinho dele. Então, para nós, isso não importa nada. Mesmo. Para um espírito, no caso, no meu grau espiritual insignificante, não importa. Imagina para espíritos mentores de vocês, de luz. Será que vai importar? Eita. Então, não é só o nome, é as formas e os modos. Mas nós estamos também trabalhando com espírito para espírito, diferente que você é um espírito carnado, é uma alma. E a tua intranquilidade, ou as suas intranquilidades, não provém dos seus guias, provém de vocês mesmos. Então, nós vemos muitas vezes. Ele comprou uma roupa laranja porque Tanakai parecido com monge, né? Sim. Aí eu falei, para que isso? Carnaval só fim do ano, né? Não precisa. Não que monge usa carnaval, né? Não. Mas não precisa, eu sou espírita, eu não preciso dessas coisas. E eu fui lapidando ele, não como eu queria, mas como as coisas são, né? Porque se você segue espiritismo, no caso, kardecista, que eu sei que esse canal, esse que vocês falam, voltado para um bandista, né? Sim. Então, eu vou falar geral. Se você segue uma doutrina séria, que estuda o espírito, instantaneamente o espírito é desapegado. E se o espírito se apega a certos modismos, desde apetrecho às coisas da terra, é por respeito aos conceitos do teu ego médium. Não é pelos preceitos provindos da tua alma. Porque tua alma não precisa disso. A tua mente se sustenta com isso. O ego se compraz com isso. E os graus da consciência vão se modulando como uma onda vibracional neste meio, ou entre o meio de tudo isso. Então, nós não vamos dando força a uma verdade nem a uma mentira, mas simplesmente nós permitimos que vocês, por vocês mesmos, possam dar ou tirar, deixar ou pegar. O que vocês, por bem e livre e espontânea vontade,
através da alegria ou do sofrimento, do bem e do mal, poder usar como fruto de vicissitude ou de vida para reacordar-se no que vocês são, porque você é Deus também. Então, mediunidade, na verdade, pura, não minha, mas pelo que o Tanakai aprende em algumas esferas aí, é isso. É uma ferramenta, mediunidade, não sensibilidade, mas é uma ferramenta para você identificar do outro a sua paz de espírito. Porque a tua paz de espírito também não te pertence. Ser humano que expande consciência, ser humano que já galga patamares, que diz não ser tão dual, dizer-se que tem paz de espírito, vendo seu irmão sofrer no lado, está mentindo. Ai. Ou, não pela palavra, mas pela essência que diz ter, mas ainda não possui. É ilógico. Então, pela terceira vez eu falei estar mentindo, mas eu estou tentando falar como as pessoas entendem, né? Porque eu, no plano espiritual, não uso essas palavras, né? Não há necessidade, né? Tá bom. Interprete como um respeito, não como um julgamento, né? Então, é como se disser, eu estou em paz de espírito, não dou bola para o mundo. Então, você pertence aonde? Não estou dizendo que quem não tem paz de espírito cava um buraco, se atira dentro, né? Não é isso que a Tanakai está falando. Ou vive arrancando os cabelos, mas busca esta paz de espírito através do nome muito usado pelos espíritas e pelos ubandistas. Sabe qual é? Qual? Caridade. E o senhor define caridade como? A caridade é o senso provindo da paz de espírito. O ser humano, por enquanto ele faz a caridade porque ele busca a paz de espírito. No sentido mais profundo e psicológico. Mas chegará um dia que o ser humano será a caridade, porque a ele já se faz a paz de espírito. Entendi. Pode existir outros graus e subgraus de consciência dando outros nomes. Caridade é ajudar ao próximo. A caridade é uma, como é que diz? É que vocês falam, é rodovia, né? Sim. De duas mãos. Ninguém faz a caridade sem receber nada. E eu não estou falando coisas materiais, mas algo que lhe sinta e lhe sirva para melhorar. Ou algo que você expõe ao outro para ele melhorar-se por si mesmo. Isso arranha levemente a caridade. Tá certo. Porque se você estipular a caridade perante uma sociedade cheia de níveis de consciência, cheias de egos, cada um opaco, os outros transparentes, e com essa mente pedinte, é assim que é a caridade, você já não está fazendo caridade nem com você mesmo. Você está esquentando a cabeça, à toa. É verdade. Então, o ângulo de ponto de vista Tanakai não é melhor, é diferente. Tem aqui Exus rindo, porque médio escreve com Exu, né? Dizendo que é um ângulo, como lembra? O nome é fura-olho, o que é isso? O que é isso, fura-olho? Eu não sei o que é isso, mas me perdoe se eu falei algum palavrão. Não fica preocupado, não. Fura-olho, agora aqui tem aqui seu Exu Marabô dizendo que fura-olho é evidenciar para as pessoas, olha, é isso aí. Sim. Mas, olha, você tá na CAI? Qual aquela pessoa que está ou no terreiro de Umbanda ou no Espiritismo, recebendo pensamentos supostamente do seu Exu, que diz assim, olha, agora vai para a direita, agora abaixa, agora levante a mão, agora fale isso. Essa pessoa, ela sempre se pergunta, quando eu sei quando é da minha cabeça, quando é da entidade? O que o senhor pode ajudar? Como o senhor pode ajudar uma pessoa dessa? Em princípio, entenda, por favor, por gentileza,
que eu estou usando um ego. E um Exu, para incorporar, ele precisa usar um ego. Você dá forma à fumaça? Claro. Você dá forma à fumaça? Não. Então Tanakai tem que aparecer como um cachorrinho Bob, para você dizer que é um cão, correto? É verdade isso. Então eu venho como Tanakai nesse médio. Suponhamos que Tanakai fosse um Exu. E aí? O senhor ia aparecer com uma capa. Pode parecer, eu posso vir até como Exu se quiser. Eita. Não tem problema. Se eu ler assim, eu ainda não me manifestei com Exu, mas se eu viesse, viria com Exu agora de uma corrente que está vindo, Exu do ouro. Tá. Iria dentro dessa frequência. Mas por quê? Porque o senhor também é médico? Não é uma questão de médico. É uma questão que no momento que você entra, espírito agora, eu estou falando de nós espírito, desencarnado, tá? Tá. Dentro de uma egrégora consciencial, então é coletiva. Depois dessa egrégora, eu adentro outro grupo consciencial. Então é um grupo dentro de uma egrégora maior, correto? Sim, senhor. E dentro desse grupo, as pessoas têm, através do seu ego, uma ideologia do que é Tanakai. Eu posso vagarosamente, sem agredir, e me mostrando para o médium em sensações, como você falou, como eu sou. Sim. E ele que pode vir botar corrente, botar capa preta, ou botar roupa de indiano, ou roupa hindu, ele vai ver que tudo aquilo não precisa. Com o tempo, se ele quiser também se perceber. Vou repetir de novo. Com o tempo, se ele quiser se perceber. Porque como você vai perceber uma entidade se você nem se percebe como está e como é? Aí seria o que o Exu Tiriri está dizendo, né? Seria Maria vai com as outras. Ficaria que nem todo mundo um soldado, porque está na caia de um jeito, todo mundo tem que ser também. Olha. Por mais que eu siga dentro de uma egrégora consciencial, uma linha, dentro de uma orientação, nenhum espírito são de quem ele é perde a sua originalidade de ser. E isso vale também para os espíritos carnados, almas de seres humanos, mulheres, homens e crianças e pessoas mais velhas, né? Então seria a mediunidade onde respeitam. Eu vim, por exemplo, como um Exu e impor para um rapaz fumar 3 charutos, 4 garrafas de cachaça ou um copo que seja, porque assim o fulano, o cicrano e outros fazem também. Mas eu posso, no médio verdadeiro, autêntico, intuir se ele se sente, porque ninguém sente sua entidade sem se sentir primeiro. É o famoso incorpora-te, falado pelo, como diz o nome, pelo senhor Exu Veludo. É o famoso incorporar a si mesmo. Hein? Sim. Quer boa incorporação? Incorpore você primeiro, você mesmo. Não precisa ser de supetão, porque isso é ao longo de uma existência. Mas vai com insistência pura, trabalhando os seus defeitos através da famosa reforma íntima. Porque o Exu e entidade nenhuma faz isso por vocês. Então nós trabalhamos na obra do amor. Nós não trabalhamos na obra do senhor que me escuta, nem da senhora que me escuta. Sim. Quem trabalha na sua obra é o seu modo de amar. É isso que vai lapidando. Então, Tanakai não está criticando o Exu, qual fuma, se Exu bebe, se Exu usa capa, porque pouco tempo eu disse, eu venho como preta velha, e essa preta velha em outros médios, ela fuma, eu bebo, um pouquinho de marafo com aruda, faço meus benzimentos. Por quê? Porque assim os médios entendem. Se assim os médios entendem, como é que eu vou agredi-los? Claro. Não pode. Mas, ao mesmo tempo, eu uso da crença dos médios e uso também do ectoplasma que livremente eles doam e uso de todo o mecanismo de frequências e vibrações que dentro da Umbanda você chama de magia para fazer, como diz, minhas mirongas, né? Para fazer minhas mirongas, não é assim que fala? Sim. Então tá tudo certo, não tem nada errado.
Agora, uma coisa interessante para pontuar e fechar parênteses no que eu digo para você, que não é Sim. verdade absoluta, é esta agora. O desânimo de um canal mediúnico se incorpora ou não, ou se ele incorpora e trabalha e quer mais, não é com a entidade, é com os anseios que ele não consegue matar por si mesmo e consigo mesmo. Porque as entidades não têm culpa disso. Entendam, meus filhos, pelo amor do Deus que se faz agora caridade a Tanakai em ouvido. Que é vocês que modificam essas vidas, não nós. E ainda existe a incorporação, mas o Tanakai diz que na maioria dos médios que eram inconscientes estão começando outras entidades já não vêm tão inconsciente, não. E quem é inconsciente natamente sente que aquilo que não ouvia mais está começando a ouvir. Porque vocês estão deixando de ser mula e passando a ser amigos, que sempre foram para nós. Estão deixando de ser aparelhos inatos, que são sempre, foram aparelhos muito bons, e também começaram a pegar e meter a mão na massa. Então, a incorporação inconsciente e semiconsciente, com o tempo também vai deixar de ser. Vocês vão ter a ciência consciente de quem são, no estado de soberano sobre esta terra e sobre essa vida. Da mesma forma que um Joaquim falou que quanto mais vocês amam puramente, as coisas vão se refazendo, quanto mais você se amar puramente, incondicionalmente, medianeiro que me escuta, pela sua sensibilidade, mais as entidades vão se comunicar de alma para alma, não de ego para ego. E você verá que os pesos sobre as suas costas, aqueles pesos que está na Kai por respeito, não vai falar. Mas muitos médios têm. Lá, quando bota o travesseiro assim na cabeça, ou cabeça no travesseiro, não dorme direito. Vai sair do seu corpo e você vai ver que ver espírito não prova nada. Falar com o espírito também não, porque vocês falam carnados um com o outro com o espírito e não se respeitam. É verdade. Então você verá que o sutil e a matéria não é muito diferente, porque até então nas narinas de todos que estão me escutando entra o mesmo ar. E vocês respeitam isso? E o ar não é sutil? Sim. Então, se coisas materiais, que é o oxigênio, estou falando no sentido de moléculas, quase invisíveis ou invisíveis, vocês são assim, imagina com os espíritos. Vai ser diferente? Então, você falou um título de um livro que deveria ser lido por todos os sensitivos e todos os médios, porque é livro do espírito ou dos médios que trabalham com a sua espiritualidade. Continua. Sim. Então, muitas vezes a pessoa está no desenvolvimento da mediunidade e diz assim, olha, o espírito não me pegou, ou a incorporação não aconteceu porque eu não apaguei. E é dessa sutilidade que o senhor fala da pessoa se compreender para poder compreender o que é externo a ela. Apagar, eu vou ter que me expressar de uma forma mais terra-terra, se você permitiu, né? Sim, sim. Apagar é como desligar a luz. A luz não vai deixar de ser vidro se você desligou ela. O que importa para a luz, se ela pensasse, espero que entenda essa metáfora, Tanakai, é a eletricidade que ilumina, né? Sim. E a eletricidade de vocês, lâmpadas luminosas, é a sua sensibilidade, não é a sua mediunidade. Tire a sensibilidade do médium. Será que vai ter mediunidade? Tire totalmente a sensibilidade de qualquer pessoa. O que ela vai ver na sua frente, a não ser porta e parede? Isso se não ficar batendo com o nariz na parede, né?
É difícil alguém que queira se aprofundar. Quando você diz assim, Tanekai, é feio um médio estudar, eu que estou falando, não estou botando palavras na sua cabeça, Não, que o não. português é difícil eu falar, eu acabo falando assim. Sim, sim. Então, quando se diz assim, Tanekai, é feio um médio estudar para incorporar e não ver nada? Não é que seja feio, mas para que ele não vai ver nada? Ele vai ser um robô? E será que um espírito de luz, os mentores que vocês gostam tanto, realmente tem essa necessidade de apagar vocês como boneco de pano? Não. Ou um espírito digno de respeito vai lhe ter como um amigo, não como um pedaço de toco? Então, outra comparação que muitas vezes, graças assim ao Deus universalizado dentro da alma de cada um de vocês, sabe disso que eu vou dizer. Tem obras maravilhosas, intuições maravilhosas, Kardec. Como eu sei que esse trabalho vá para os espíritos, em nada, Tanakai, quando vem como preta velha, diminui a opaca luz que eu tenho. Os mentores de vocês, a maioria se manifesta no Kardec com outros nomes, não é isso? Sim. Será que na Umbanda eles são ignorantes, que não sabem princípios de respeito para as pessoas? Não. Ou será que a Umbanda ela é feita para espíritos ignorantes? Não, também. Eu, Tanakai, digo, a Umbanda é luminosa, ela é cósmica. E outra, ela não é feita, ela é um afazer de um sopro da eternidade, perante os espíritos de verdade que estão no reacordar-se para o que são. Seres divinos, hein? Sim. Então, nós vemos essa, como diz, fuga, esse medo dentro dos médios. Até hoje ainda, caboclo não pode falar certas coisas, senão não é caboclo. Se caboclo falar certas coisas, o médio que está talvez mistificando, ou senão o caboclo vem mais no kardecismo. Essa diferença tem que terminar. Dos dois lados da moeda, perante dentro do Brasil, que são as principais linhas que trabalham com coisas do espírito, ficar essa rixa, perdão a palavra, besta, espírito intelectual chega, faz e acontece. O espírito não intelectual. Então, o que vale mais? Será que é a mensagem ou é a roupa que eu uso? Ou o modo que eu falo, ou é a essência que te traz? Então, eu posso vir como uma preta velha, dar uma mensagem talvez muito mais formosa, porque até então eu falo muito errado agora. E se eu chegar em algum lugar espírita, vou me correr de lá porque preto velho não pode, porque mesmo que eu não fume, não beba, não pode. Por quê? Ou fazer o inverso. Chegar um espírito com todos os moldes perante vários egos, porque isso não é coisa de alma. Isso não é coisa de espírito. Tanakai afirma o dedo nisso. Isso é coisa de éguas. Chegar um espírito numa casa de Umbanda e os médios da Umbanda não aceitaram. Apesar que os médios de Umbanda aceitam. A grande maioria, graças ao Deus. Geral todos. Que bom. Então, essa separação torna não ridículo o espírito, mas ridiculariza uma expressão da vida perante a alma que está se transparecendo momentaneamente através da casca que vocês chamam de ego, que reflete as falsas aparências e que fortifica as conveniências. Tanakai não está sugerindo unir terreiro com templo espírita, mas nós espíritos sempre estamos em união em prol do amor espiritual. Porque senão não adianta você pregar amor, 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 se você, para o mesmo espírito que dá palestra como o Dr. Bezerra, se vir como Mata Virgem, não pode. Então são coisas que para nós, beira, como diz assim,
para o egos, não para a alma, mas para o ego, um processo de idiotice, de desequilíbrio, de insanidade. Isso é insano. Não é palavras fortes, eu só falo dentro de um ângulo, como diz assim, sem usar muito apegos dualísticos, mas ao mesmo tempo usando palavras duais, mas que toque vocês. Uhum. E Porque isso não leva a nada, só leva à paralisia, né? a estagnação, né? A estagnação, correto? Então, seu Tanakai, se a pessoa está na Umbanda e ela pensa, é da minha cabeça ou não é, o senhor sugere então que ela não fique preocupada Não é da e... cabeça, não é não. Ela pode usar, ela pode fumar charuto, ela pode girar, entenda, por favor. Que Tanakai não está discriminando a forma das entidades se manifestar ou do nego de trabalhar. O que importa é o senso de caridade. Você quer saber que vocês estão fazendo caridade? O bem que tu faz não te incomoda. E a caridade que porventura você pratica te engrandece só para você, mas não te envaidece ao ponto de você ficar jogando por aí palavras à toa. Perdão por ter lhe cortado. Não, não. Eu acho que eu não estou sabendo, o senhor que me perdoe, colocar a pergunta do jeito que eu procuro a resposta. A pergunta é assim: em que momento a pessoa pode dizer com segurança, estou incorporado ou estou incorporada? Eu vou falar de duas formas. Você permite eu? Sim, por favor. Primeira forma do Tanakai, repleta de ignorância. E depois a forma de vocês, abundante em sabedoria. Vamos primeiro pela minha ignorância. Estou numa esfera dual. Lembra, filhos, o que Tanakai, pela ignorância, disse daquela sensação que causa um sentimento que não é mais rápido do que o raciocínio, mas é a alma se expressando através de um senso que é único. Nem é bem, nem é mal. Você é muito mais do que tudo isso. Sim. Então, seguindo essa linha, se você é uma pessoa que não acredita em nada, mas no caso nós estamos falando de espíritas ou espiritualistas, mas é a mesma coisa. Você não acredita em nada, ou acredita. Mas você não faz o mal para as pessoas. Um detalhe. Você é o que vive. E quando você é o que vive, as suas percepções pela sensibilidade já lhe indicam instantaneamente e evidenciam perante o teu raciocínio, teu emocional, e num contrabalanço perante o seu sentimental, o que você deve deixar de estar sendo. E o que está ocorrendo para você ser até então. Eu estou tentando raciocinar. Então, este balancete se chama consenso comum. Eu não vou fazer ao outro porque eu não quero que faça para mim. E eu não vou fazer a outrem o que eu não gostaria que fizessem a mim mesmo. Eu estou botando em palavras. Okay. É que nem a historinha do martelo que antes de bater você puxa a mão. Porque até então você não tem um senso masoquista. E se você tivesse um senso masoquista, você teria que pensar para controlar os seus impulsos mecânicos e automáticos para não puxar a mão, correto? Correto. Digamos que este não puxar a mão seria um senso de proteção, mas não é um senso de proteção só teu. É um senso de manutenção à vida, que já não é só teu ou meu, é nosso, ao ponto de eu apenas ser bem, não é querer fazer o bem. Ao ponto de apenas eu ser bem, não é eu temer ou cometer algo de mal. Por eu ter esse senso, isso é simbólico que eu estou falando, eu estou gatinhando nisso,
Instantaneamente, eu posso ser uma pessoa não letrada, ou posso até mesmo ser, mas você não vai me ver, se eu for letrado, disputando palestras em templos por aí. Você não vai me ver com o livro embaixo do braço dizendo que você é o demônio, por mais que eu possa ter um livro embaixo do braço. Você não vai ver eu acender nas esquinas, ou acender no meio do mato algo para lhe prejudicar. Uma vela. Por mais que eu use essas velas para louvar aos orixás ou a mãe natureza, você apenas vai me ver além das formas, dos jeitos e dos modos que eu me transvisto para ser perante as outras pessoas, que assim impõem um ritmo, um grau de uma verdade, perante uma realidade que é muito maior, que apenas se chama vida, porque ela é. Ela não exige que você está. É vocês que modulam como estão sendo. Então, quando a pessoa tem esse senso de apenas é bem ou bom, instantaneamente ela pode ser uma pessoa que erra na vida também, ela é ser humana, pode viver dentro do dualismo, mas ela vai estar arranhando ao paz do espírito, a ponto de, com estudo ou não, independente de incorporar ou não, ela pode ter um Bezerra de Menezes do lado dela, porque Bezerra não sente dificuldade para entrar em concruio, em sintonia pura com os princípios do coração daquele médium, pela sua sensibilidade. Agora, se o médium é o contrário, agora nós vamos para a sabedoria, tá bom? Tá bom. De vocês, né? E minha Sim, também, né? Sim, não, da nossa parte agora. Nossa sabedoria imensa. Então, acontece o quê? Tanakai deixa claro que não está debochando, está respeitando, né? Claro. Então, acontece o quê? Vocês começam, desde pequenininho, distinguir que negrão fede e que branco cheira bom. Aí culpa a sociedade, mas você faz parte da onde? De uma estrela do planeta Terra. Se você faz parte do planeta Terra, você pertence a essa sociedade que não vai mudar sozinha. Ela só vai mudar porque você está nela também. Então, se você fala o contrário, é hipocrisia. Você é mentiroso também. Entende o que eu digo? Sim, sim. Então, indo nesse ângulo, já vamos crescer mais um pouco essa criança. E essa criança já começa a ter regras. Você deve comer isso e não comer aquilo. Aí o japonês come coisa crua. Ele é relaxado. O brasileiro come coisa assada. Ele é assassino. Porque come bicho, mata, faz, acontece. E o vegetariano arranca tudo lá, mata todas as plantinhas, porque tem que comer folha. Então, eu estou falando disso para tentar fazer as pessoas pensar como vai graduando as verdades dentro de cada um. Só que se eu for um fruto imaginário, e esse imaginário me afeta através das viciações, perdão, não as vicissitudes, mas através das viciações dos egos que me rodeiam, através dos achismos, sofismos, e assim, só valorizando a forma, o modo concreto das coisas e as maneiras impostas das mesmas ou de outras, com certeza eu vou viver com o dedo apontado para frente. E escondendo os outros 3 que podem querer apontar para o meu peito. Então, se eu tirar isso e botar na espiritualidade dentro de um médium, como você acha que uma pessoa que eu simplifiquei o máximo, eu não estou condenando, vai se ter perante a sua religião espiritualista? Ou a exclusiva, porque o meu é melhor que o teu, ou o meu tem que se expressar da forma melhor que os outros esperam. Não que, de alguma forma, me compraz como um ser humano de bem. Eu só falei isso. Eu poderia falar mais, mas eu vou deixar para os médios pensar nisso. Continua. Isso então. Então, quando eu recebo um pensamento e aquilo... Eu posso considerar aquilo como uma incorporação ou como uma telepatia simplesmente? Fiz questão de fazer enrolar e você repetir a pergunta. E agora eu encerro só explicando ela.
sem fazer odeio para não chamar atenção, mas proposta é fazer as pessoas por elas, se quiserem pensar. Sim, sim. Então, se quiserem, né? Também são livres, né? Eu sou livre e vocês tudo livre, né? Simples. Se aquele Tanakai, aqueles ignorantes, porque não precisam provar nada, não precisam demonstrar nada, porque apenas é fruto da vida, ser soberano, Deus eterno, ele capta as coisas de uma forma mais pura. Ele vai ver que existe polaridade, sim. Existem espíritos que vibram, dentro de uma energia que aqui vocês chamam de negativo, e outros que vibram nesse mesmo fluxo de energia, que também aqui, na terceira dimensão, vocês chamam de positivos. Então, esse médium pode se mediunizar pelas duas. Mas, se for para vocês entender que está sendo mediunizado por um espírito do bem, vou dar um exemplo do bem, ok? Ok. Para um espírito do bem, o bom, e mesmo assim, ele está permitindo que você exerça a sua sensibilidade e não só use a sua mediunidade, ele vai irradiar o seu campo energético, você mesmo não sabendo se expressar bem, você vai usar palavras que você conhece, mas vai colocá-las, montá-las e moldá-las como um texto feito, pronto, sem raciocinar, de uma forma que depois que você fala, você vai pensar, meu Deus, como é que eu falei isso? E qual é que está a diferença que quando é o mentor e quando é você? Você não vai modificar as frases. Quando você modifica as frases muito, aí você está sendo mediunizado e também o mentor está te apoiando nas palavras. Ele não está só te sugestionando ao teu processo anímico, consciente e curador, porque o animismo consciente cura o ego. Interessante também dizer que as pessoas não querem estudar animismo, só querem estudar outras coisas. Coisa que vem da alma não importa, né? Coisa que vem da essência não importa. É mais fácil comprar o barro pronto, né? Sim. A imagem moldada e pintada é mais bonita sempre. O barro que precisa botar água dá muito trabalho, não é isso? Sim. Então, vocês vão sentir essa diferença. Como também tem o outro lado da moeda, vem um espírito, olha como inverte o polo, vou chamar de polo, negativo da força. Estou usando simbolismo nas frases e palavras agora. Sim. Eles podem até não colocar palavras bonitas em você, mas você vai usar palavras que acha bonito nos outros falar. Você vai pegar coisas externas para apenas assoprar da boca para fora. Ai. Entende a diferença como é sutil? Sim, sim, é sutil. Mas, ao mesmo tempo, se ele só está buscando, da mesma forma que um espírito de luz, um processo anímico seu, não sadio, mas vicioso, que seria uma subpersonalidade mal resolvida. Seria nada mais do que um ego de vida passada, ou um ego seu, dentro de um parâmetro, de um ângulo da vida que tu vive. Por exemplo, dentro de casa é um inferno, mas na rua você é um homem bem e de bom. Então Sim. Ele vai usar aquele desvio emocional e vai moldar um fingimento, moldar uma desenvoltura dialética como uma pessoa que só fala coisas para agradar e para convencer as outras de nada. Porque não leva a lugar a nada. Mentira só te leva, sabe aonde? Aonde? A se arrastar no solo. A não sair do lugar. Porque você se arrasta em volta dentro de si mesmo. Olha. Sim. Guarda isso. Mas é verdade, Tanaka não está aqui falando nada novo. Então pode parecer muitos, quando escutar isso, dizer, o espírito dificultou meu entendimento. Que bom! Estou aqui para incomodar, não estou para agradar. Porque se eu falo incomodar, eu estou incomodando o ego. Mas eu estou aqui para apenas dizer, o seu espírito é grandioso. E o seu ego também pode se transformar grandioso. Permita, se através de 1 hora e 17 minutos,
Perdeu paciência, Tanakai? Imagina lendo um livro sério. Joga na lata do lixo. Imagina escutando uma palestra que vai tocar tua alma, que não vai mostrar pirueta. Toca fogo e joga fora, não é isso? Sim. Vontade, hein? Seu Tanakai, a gente está aproximando do fim desse nosso primeiro encontro. Pois então, eu agradeço, hein? Eu que fico muito honrado, viu? Com esses ensinamentos aí. Mas no capítulo 9, para a gente terminar com essa ideia do livro dos espíritos, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, sobre a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, na pergunta 459, o Allan Kardec faz essa pergunta aos espíritos evoluídos. Diz assim: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E os espíritos imortais dizem assim: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, se a gente for ler o livro dos espíritos e aceitar... Tanakai falou coisa diferente, né? Falei a mesma coisa, só que de um ângulo diferente, né? Só que é sutil. Espírito não obriga, ele influi, correto? Sim, sim. Se ele não obriga, ele influi, quem está possuindo quem? Okay. Essa pergunta fica no ar, né? Sim. Você entende, né? Sim, sim. Então, quem possui quem? Espírito não possui nada, espírito não precisa nem amarrar vocês. Vocês que não querem se conhecer já estão todos cheios de nó. Nossa. O espírito, se ele é na polaridade negativa, ele só acentua os teus nós a ponto de tornar o novelo mais embaraçado e querer embaraçar outros. Agora, se o espírito é um espírito na polaridade positiva, eu estou usando o vocabulário de vocês para ficar mais claro, ele vai evidenciar o mesmo nó para você sentir-se em coragem, em prudência, em benemérito, para você, com suas forças, de fazer esse nó e ser um exemplo de um homem de bem, um homem bom, para o outro que nem está tão alinhado assim, admirá-lo e assim usar você, sem lhe agradecer, mas por caridade vivencial, como um caminho, não a seguir, mas uma correspondência a ser, no mínimo, respeitada. Sim. Mas as pessoas não querem pensar nisso, né? É tudo o seu tempo, né? Tanakai pede perdão, porque Tanakai tem estilo falar muito próprio, não melhor. Tanakai, quando disse fala para incomodar, não foi para, como diz, ofender, mas apenas acentuar que vocês que me escutam não são ignorantes. E vocês que me escutam têm a verdadeira sabedoria. Espírito impuro, espírito ignorante, no sentido puro, não existe. Existem espíritos que se transvestem momentaneamente pelo ego que se tem ignorante, ou que se tem momentaneamente impuro. Porque perante um eterno, que é eterno em emanar sequenciado, se nós pararmos para apontar o dedo e julgar alguém, com certeza, já diz, nós paramos também. E assim nós somos espíritos atrasados. Entende? Sim. Então, entre estar julgando o outro, ajude-se a encontrar em você o mesmo divino que você idolatra, crer e tem fé no externo. E você verá que você passará a ser um divino, no mínimo, admirável sobre o planeta Terra. Wish, então? Sim, senhor. Então, só concluindo assim, se na resposta da pergunta 457, podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos
ele diz assim: muitas vezes chegam a conhecer o que desejais ocultar de vós mesmos. Mas é isso que Tanakai falou de um processo anímico. Porque quando você... eu vou contar uma história deste médium do processo anímico e explica um pouco. Tá. Só não vou dizer aonde foi a casa espírita. Tá bom, tá bom. Havia uma manifestação neste médium que eu me servo dos 18 anos aos 22 anos de idade, de um doutor alemão. Falava alemão com mínimos erros. Médio fala português, mal porcamente, Tô brincando. Não, ele não vai achar ruim, não. Ele não vai, pode falar. Então, esse doutor fazia cirurgia para o espaço numa casa espírita em Porto Alegre, né? Rio Grande do Sul, né? Médiuns de mais de 60 anos kardecista viam pela clarividente o médico entrando, o médium incorporado, então era o médium verdadeiro, não é assim que diz? Sim. Este espírito trabalhou 3 anos fazendo cirurgia, receituário, nesta casa. Ah, sim. Muito bem aceito, muito bem quisto. Tá. E notavam que toda vez que esse espírito vinha, tinha um outro espírito que até, se não me engano, falou com você, chamado José Caridade. Sim. Então, José Caridade vinha de chinelo, né? Espírito se materializava assim, chinelo, camisa abotoada tudo errado, chapéu de palha, mastigando no plano espiritual folhas de grama, né? Assim, né? Bem como diz assim a caipira, vocês falam, né? Sim, esse. Com todo o respeito, né? Sim, então começaram a dizer que aquele doutor alemão estava dando luz para um sofredor. Resumo, depois de 3 anos trabalhando, se manifestou José da Caridade, não foi o doutor alemão, e disse assim: hoje, não precisa mais eu usar um processo anímico do médium para dar clichês informativos à consciência atual dele. Tanto é que o médium hoje não fala alemão, mas ele entende vários aspectos da medicina que nem ele sabe de onde. Nada mais foi de uma vida passada que ele foi este alemão. Entende? Instantaneamente, o Tanakai não está criticando a casa espírita, mas isso é para estudo. E os mentores, muito de vocês faz isso. Eu só estou falando algo. Aquele médico não veio mais. Não veio, porque já o clichê ficou no agora. Então é mérito da sensibilidade do médium, dependente de mediunidade. E a casa não aceitou mais, porque até então José da Caridade não podia incorporar e fazer a mesma coisa sem incorporar no médium, mas só pela intuição. Não podia. Não podia, porque toda vez que ele entrava, médios via que era José da Caridade daquela forma e daquele jeito. Tinha que ser, mesmo por animismo, tinha que ser esse doutor alemão. Então, é esse tipo de coisa que eu falei desse médium, e acontece muito por aí. Isso não é fingimento, para quem estuda mediunidade, sensibilidade, animismo, o processo da alma, sabe que não é. Por isso que necessita estudo. Porque nós vemos que muitos médios hoje, não estou dizendo a porcentagem, usam os mentores desse processo anímico como um remédio para o ego. No momento que o ego desse médium foi tratado num assunto X, por uma modalidade psíquica Y, através dessa mesma personalidade que ele foi em vidas passadas, não só resolveu alguns traumas de vidas passadas, como também deu clichês informativos dele, que ele não vai esquecer o resto da vida dentro da medicina, que a recém estão arranhando na medicina atual de vocês. Então, ele trata de pessoas sem precisar incorporar. No mesmo nível do médico. Nossa. É essa beleza que está se perdendo. Então, este médium não é o único. Vocês são. Quando vocês entenderem isso, que sensibilidade precisa ser estudada. E que
Cursos mediúnicos se dá individual, porque são seres distintos. Você pode fazer um curso base para desenvolver mediunidade de 10 clarividentes, mas como você vai ter um aparelho para medir, como eles têm acepção e concepção, o que vem. Por isso que mediunidade é uma forma que a alma dá, que expõe ao ego, aos graus de consciência e à mente, para não se diferenciar, mas para se comprazer, para entrar em cumplicidade com seus semelhantes. Mediunidade é a caridade em expressão pura. Vixe, então, Deus abençoe a todos, né? Sim. Sua, Sim. né? Sim. Mas então, só antes do senhor ir, se tem 10 médios que o senhor está dizendo de psicofonia, ou seja, incorporação, cada um pode ter um desenvolvimento diferente, uma forma diferente de... Totalmente diferente. Se Tanakai se manifestar como Tanakai em 10 médios, pode ser o mesmo espírito Tanakai, a mesma essência, mas como vai ser a incorporação, a sensação, até pode ser parecida, até pode, mas as expressões de Tanakai provavelmente vão ser bem distintas, né? Ou similares, mas não iguais. Porque cada pessoa concebe e tem a sua verdade, mesmo momentânea, que nem a verdade, se é verdadeira, ela é estática. Porque se a verdade for estática, não existe eternidade. E o infinito se faz finito aos umbigos ou no meio da testa, né? Então... Cima do nariz, não é isso? Esse. O senhor aí, estando aí, então, uma pessoa que quer incorporar o Tanakai, daí o senhor, vamos dizer assim, o que ela tem que fazer? Ela precisa fazer uma coisa bem simples. Não digo incorporar, como vocês falam, assim, de eu tomar mecanicamente. Sim. Que a forma que eu estou é uma limitação do médium e uma limitação minha. A incorporação inconsciente, para quem estuda com seriedade, não prova poder. Prova que ou o médium ou a entidade está precisando de um ajuste de algo envolvendo o psique. E esse ajuste não quer dizer que o médium é louco ou a entidade é desequilibrada. Não é isso. É um ajuste como uma sintonia diferente que vai acrescentar em algo para muito mais coisas diferentes. A irradiação intuitiva, a intuição são mediunidades, ao meu ver, das mais nobres. Porque enobrece a sua alma e assim deixa límpido o ego perante as coisas do espírito. Nossa. As pessoas invertem os valores. Sim. Então eu digo para quem quiser ouvir, a forma que eu estou incorporado nesse médium, e ele deve ter dito para o garotinho Jefferson, você, sim. Que os mentores que vêm nele, eu sou uns que deixo mais inconsciente. Me falou isso. De mim, ele necessita para se requadrar a realidade que vive. E algo dele, eu necessito, vou usar isso, porque eu não sou superior a ninguém, para me enquadrar também, para trabalhar aqui. Então, se eu comparar uma pessoa que tem uma intuição de Tanakai, aquele que tiver só uma intuição é um bom médium. E este que eu me sirvo só é um médium. Parece que está existindo, então, uma evolução da incorporação rumando para a canalização. A incorporação é um entorpecente do ego. Eita. Guarda essas palavras, Tanakai. Tanakai não está, como diz, mentindo nem julgando. Sim. A incorporação inconsciente, semiconsciente para inconsciente é isso. Entorpece o ego, é para acalmar a pessoa. Agora, quanto mais consciente você for, é sinal que o seu ego, se não for mistificação, se não for fingimento, se for realmente de semiconsciente ou até mesmo consciente,
É sinônimo que você já não tem tanto apego assim, já não tem tantas ânsias e necessidades de se agarrar nas formas das coisas, nas formas das coisas, nas maneiras das coisas. Sabe por quê? Por que, Sr. Tanaka? Porque você se adapta sem se agredir e se subjugar e nem impor e agredir a qualquer tipo de egrégora consciencial que existe. Sabe por quê? Pela essência, não mais pela forma. E a essência é o amar incondicional. E a forma são as várias formas de amor impondo condições. Nossa. Então, para terminar, eu vou ler só um parágrafo do comentário do Miramês naquela pergunta 459. A pergunta que ele vai comentar rapidamente no parágrafo, vou ler para o senhor, é: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? 459, os espíritos dizem: muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Daí ele responde assim: os espíritos têm grande influência na vida dos encarnados. Eles os influenciam bem mais do que se pensa. Estamos constantemente sob a influência dos espíritos desencarnados, e se bem analisarmos, notaremos que estamos também sob grande influência dos nossos companheiros encarnados, em todos os lados em que nos movimentamos. Quando crianças, há a influência dos pais, dos parentes. Quando crescidos, a influência dos companheiros e dos mestres. Quando trabalhadores, a influência dos superiores e, sobretudo, a influência das leis do país em que vivemos. Nunca poderemos nos desligar totalmente das influências que nos ajudam a caminhar. Estamos sempre sob a influência, principalmente, do Cristo. E nisto devemos ter grande honra. Eu não vou continuar porque está muito grande, mas depois todo mundo saberá encontrar. Mas nesse sentido, então, finalizando, se os espíritos influenciam ao ponto de que são eles que nos dirigem, contanto que a pessoa esteja bem intencionada dentro do sagrado, praticando sua religião, um pensamento pode muito bem parecer que é meu, mas está vindo, mesmo pela subtilidade que eu não consigo identificar, mas poder estar muito bem vindo de um espírito. Então é só ter fé e caminhar. Escute com atenção o que Tanakai fala, porque Tanakai é muito ignorante. Hein? É assim. Mas vamos ouvir, pode falar. Em primeiro lugar, palavra dirige um pouco incógnita essa palavra. Dirige outra pessoa. Sim. Tanakai vai tentar explicar do jeito Tanakai, que não é melhor. Sim. Não desfazendo o espírito. Miramês. Como em português? Isso, né? Vocês chamam assim, né? Miramês. Então, o Cristo, olhe as palavras que foi usada. Todos têm Cristo, correto? Sim. Se Cristo é o combustível, a essência, alguém vai dirigir Cristo para algum lugar? Não. Então eu vou chamar Cristo do amor. Cristo é amor. Sim. Amor está dentro de todas as pessoas. Agora, o movimento ao derredor de você, que não precisa ser espiritual, ele pode direcionar, mas não quer dizer que esse Cristo vai ir. Não quer dizer que esse Cristo vai andar por este caminho, por esta indicativa e por esse movimento. Agora, o Cristo que está dentro de você, ele se compraz com os outros Cristos que estão nos outros. Não pelo caminho que está seguindo, mas pelo Cristo que é dentro de cada um. Isso aqui na Terra, física. Agora, no sentido espiritual, tanto por lado negativo ou positivo, vou ter que me expressar assim de novo, os espíritos, eles instigam, não o Cristo, que está lá, porque ele não precisa caminhar, ele não precisa andar, ele apenas é o todo, dentro de você.
mas eles instigam aquele mesmo caminho que aqui na Terra, os pais e as mães, os familiares, o país, e tudo que foi falado, que você disse, instigam isso a lhe direcionar a alguma coisa. Olha a sutileza das palavras. Então a escolha sempre vai ser tua. No teu âmago, não o Cristo vai escolher o bem ou o mal, mas entre a exposição da vida dos carnados, das ligas sanguíneas e familiares que vocês vivem e convivem, vocês vão moldar alguma coisa aí. Vão dar um início de uma forma a alguma coisa aí. E vão se transparecer como um ego, momentaneamente aqui. E este ego, já no plano espiritual, vocês carnados, mas mediunicamente recebendo informações de espíritos luminosos ou não, vai ser instigado, não o Cristo. O Cristo não precisa ser instigado de nada, mas vai ser instigado a não apenas seguir, mas a se direcionar. Se seguir é ir, direcionar é como você vai ir perante o caminho. Se vocês escutar com atenção Tanaka diz, vocês vão entender o quanto eu sou ignorante. Então, Cristo é a essência da luz divina. Ela é. Ela não precisa nem ir para frente, nem ir para trás. Porque ela é. O ego é a sombra desta luz. Que não é nem clarão, nem escuridão. É uma sombra acinzentada. Simbolismo que Tanaka está usando. Agora, essa sombra ela é formada e formatada pelo quê? Pelos teus anseios, pelos teus desesperos, pelo teu achismo do que é bom e pelo teu crendicismo do que pode ser mal. Isto é moldado e formatado pelo todo que lhe rodeia dos carnados. Agora, o espírito bom ou ruim vai fazer o quê? Vai fazer, se você assim permitir, instigando este ego, a do cinza claro prata ficar o negro e carvão, ou a de um cinza claro prata apenas um pirilampo na escuridão. Agora, boa noite para todos e muito obrigado. Hein? Guarde isso, garotinho Jefferson, porque se isto não é real, Deus é incorreto. E todas as escrituras, quando dizem, vós são os deuses, e tem sim algum livre-arbítrio, porque Cristo é liberto. O seu ego que se prende e as suas fixações impostas e possessivas é que lhe acorrentam na ignorância. Vixe, então, mas Antônio. Deixa lá. Jefferson? Alô? É o senhor Edson Rosa? Oi. Ele estava ligado aqui porque está contando os números. Está me ouvindo bem? Tô. Tá meio tudo girando, mas tá tudo bacana. Você, com o Tanaka, então, tem uma mediunidade entre semiconsciente e inconsciente? Com ele eu não me lembro, não. Não me lembro. Eu só fico assim, como se fosse um zumbido de abelha contínuo. E de vez em quando, eu vou abrir os olhos. Né? Eu tenho a impressão que eu abro os olhos, mas eu não sinto o meu físico. E aonde eu estou é um clarão dourado com branco. Assim, como se estivesse dentro de um ovo dourado com branco. E eu não sinto o meu corpo. Mas é muito rápido. Depois é como se fosse dormindo. Já teve situações de eu incorporar ele e eu sonhar incorporado. Eu estou usando isso aí porque eu não sei explicar ainda até hoje. Tá. Ele, como se eu estivesse sonhando, eu criança, brincando no jardim. Criança, eu me vendo como criança. E depois orar e falar o sonho, supostamente, que eu tive para as pessoas, e as pessoas falar para mim, olha, ele não falou em nenhum momento de criança. Não sei o que ele usa, mas é cana. Né? Hoje, por exemplo, eu só me vi dentro desse ovo, eu digo ovo porque era mais ou menos assim, e eu olhei para minhas mãos e eu não enxergava nem minhas mãos, nem meu braço, e não sentia o movimento do meu corpo.
Mas eu tinha essa noção de ver para algum lugar que era clarão, um amarelo bem clarinho, dourado, parecia um ouro brilhante com branco. Era isso. Não ouvi nada, nem me lembro o que ele falou. Dessa vez, pode ter certeza que eu estou muito curioso para saber o que ele falou. E há quanto tempo ele já vem através da sua mediunidade? Bom, eu estou com 40 anos. A primeira vez mesmo que Tanakai se manifestou foi com 5 anos. Eu era evangélico ainda. A maioria das entidades foi nesse tempo. E você já tinha clarividência? Aos 14 anos. Oi? Você já tinha clarividência? Já. A primeira incorporação foi Pena Branca, com 3 anos, 8 meses, dentro da Igreja Assembleia de Deus. Mas quando o Tanakai veio, você viu ele como, assim, da primeira vez? Ele é um homem que ele tem... Bom, ele se plasma assim, mas ele disse para mim que em vida ele foi assim. Ele não era bem um anão, mas ele tem 1,47 m e vestido com uma roupa muito parecida com monge. Assim. Ele tinha uns símbolos, como se fosse uma tatuagem, era branca com cinza na cabeça. Assim. Tinha não, tem até hoje ele usa. Uma tatuagem que eu não sei explicar o que é e também nunca perguntei. Uhum. E ele é meio gordinho. Assim. Desde então ele se apresenta com a mesma roupagem. Não, eu já escrevi com ele, escrevo até hoje como uma preta velha. Desde quando ele se apresenta como uma preta velha. Tá, entendi. Pouco, aí é quando a gente faz os receituários. Né? Mas quando ele vem como preta velha, você sabe que é o Tanakai ou ele disfarça bem? Olha só, agora eu sei, mas a primeira vez que ele veio não tem como identificar. É totalmente diferente. Tá louco. Você sabe por que ele falou ou porque a energia é a mesma? Não, é que o médium que está falando com você é muito embrutecido e eu não tive essa percepção de energia. Depois que ela veio, que eu fiz o receituário, um número de pessoas, que ele disse, né, com voz de mulher também, né, olha, eu sou o Tanakai. Eu fiquei meio assim, mas então tá. Então tá, então. O senhor está falando, né? Olha, com toda seriedade eu não acreditei. Eu fui acreditar depois, acho que uns 2 anos depois, que ele veio como Tanakai e pela minha opaca clarividência ele se transfigurou na minha frente com uma preta velha. Aí eu acreditei. Nossa. Senão não ia acreditar, porque não tem nada, mais nada a ver. Nem voz, nem jeito. E ela vem com a arruda, ela vem mastigando a arruda no plano astral. E tem pessoas sensíveis que sentem o cheiro. E para as pessoas normalmente que ouvem e dizem, olha, eu que gostaria de ter uma clarividência assim, eu que gostaria de ouvir os espíritos, isso faz do Edson Rosa melhor que as outras pessoas? Rapaz, não, tá? Eu sempre digo isso quando tenho oportunidade. Uhum. Eu agradeço a Deus em todas as minhas orações, e a espiritualidade sabe que é verdade, eu ter nascido num seio de uma família evangélica, Assembleia de Deus. Uhum. Por quê? Porque hoje, eu já como homem, dono do meu nariz, eu vejo que isso me ajudou muito a não criar muito apego em certas coisas. Tá? Tipo vaidade. Oi? Apego tipo vaidade? Vaidade, que a entidade é melhor, pior. Então, realmente, quem me conhece é meu amigo, assim, que tem convívio. Eu posso ter outros defeitos, eu sou um cara meio temperamental aí, mas vaidade não. Realmente não, entendeu? Então, eu agradeço a Deus por isso. Agora, sobre médium de ver e ouvir, isso não muda em nada. Porque até os meus 28 anos eu me lembro que tudo que eu fazia errado eu tinha medo. E o medo não transforma as pessoas em algo melhor. Eu tinha medo porque eu trabalhava, e trabalho, graças a Deus, que é uma entidade que também tem um gênio muito forte, 2, 3 não estão me despegando, que é o seu Zé Pelinda das Almas. E eu ficava com medo. Putz, agora, rapaz, eu fiz essa besteira e seu Zé vai vir me encher o saco. Era bem assim que eu falava. Isso antes, eu tinha uns 22 anos, hoje eu estou com 40. Uhum. E ficava ali louco de medo dele vir. E ele vinha mesmo? Não vinha nada, eu tinha medo. Mas entendeu? Já teve ocasião que ele veio? Com certeza. Ele sim, os outros até não são muito apegados, entendeu? Essa coisa. Mas ele faz o que? Ele puxa a sua orelha? Não, ele chega e me coloca no meu lugar, entendeu? Eu vou falar uma coisa agora aqui, que, rapaz, sei lá se vai pegar bem ou não, mas
Já teve situações de eu fazer certas coisas, ele vinha bem no português, na língua que eu entendo, chegava, vem cá, seu bunda mole, quando é que você vai criar vergonha na cara? Nossa. Esse nível. Por quê? Porque eu vejo ele como um espírito amigo, eu não vejo ele como Zé Pelinda das Almas, eterno Zé Pelinda das Almas. Claro. Tem outras transfigurações, ele tem mais o que fazer de ficar como uma babá cuidando de mim. Uhum. Entendeu? Então ele é livre. Mas da mesma forma que ele já foi duro, e hoje eu, um pouco mais cabeça, eu dou total razão para ele que nessa situação que não veio ao caso, eu errei. Uhum. E não errei como médium, eu errei como ser humano na situação aí, e ele me deu um puxão de orelha e era merecido. Hoje eu entendo que era mesmo. Estou puxando o saco dele. Uhum. Agora, vidência, essas coisas não mudam ninguém não, meu. Mesmo. Não muda ninguém mesmo. Entendeu? Eu acredito que o que muda a pessoa é ela ter um pouquinho de sensibilidade e de humildade perante a sensibilidade dela e dar esse voto de confiança para ela. Outra coisa também, na dimensão que a gente está trabalhando, ainda a maioria das coisas que a gente vê não é bacana. Tem um livro de Divaldo, tá, que se chama Loucura e Obsessão. É um livro todo ele feito numa casa de Umbanda. Nossa. Tá? E lá nesse livro, o Dr. Bezerra fala uma coisa que é uma mensagem. Eu não vou dizer qual capítulo, senão perde a graça. Quem quiser ler, lê. Mas ali ele dá uma mensagem para as pessoas que querem incorporar, não querem ver nada, essas coisas todas, ou quer ter clarividência, ou clariaudiência. Ele diz uma coisa bem simples. Se todo médium tivesse 5 minutos de clarividência total e de clareaudiência, ele enlouqueceria. Nossa. Está lá no livro, Palavras do Dr. Bezerra de Menezes. Nossa. Então, o que acontece? Só que tem que procurar, né? Uhum. Falou assim, mas vale a pena, todo livro é bom. Então, o que acontece? É muita coisa. Então, tem os dois lados da moeda. Se você vê demais, pode ser demais. E se você vê de menos, pode ser de menos. O que faz a diferença é você se ter como uma pessoa, no mínimo, justa, que não faça mal para ninguém, que não vai impor a tua verdade a ninguém, também não vai se submeter às mentiras, ou até mesmo a verdade do outro, porque muitas vezes o outro pode até ter uma verdade mais rarefeita, mais adequada perante o bom senso e uma ética. Mas se você não segue, pelo menos tenha dignidade de respeitar e ficar quieto. E segue teu rumo. Desejo bem às pessoas, como a Maria das Candeias falou, né? Salve Maria das Candeias. É que eu olho para estudar, por exemplo. Eu sou um médico que trabalha com todas essas entidades que não são minhas. Nem quero eles comigo todo dia, que é uma encheção de saco. Pode botar esse negócio aí, meu chefe. Você já me conhece para te falar. Eu não quero mesmo. Sim. Ninguém medida, nem pé na carne, ninguém. Todo dia, não. Eu vivo aqui, eu gosto de tomar meu suco, tomar meu café, viver minha vida aqui. Coisa de espírito, deixa eles. Agora, no momento que eles vêm, que tem horas deles, aí tudo bem. Senão eu não vivo. Entendeu? Então é o meu modo de ver. E isso não me transforma nem mal, nem bem. Então é estudar. Agora, o médium, só para encerrar, para não tomar mais teu tempo, que quer ter, no mínimo, uma sensibilidade, quer ter uma clarividência. Outra coisa, clarividência você pode desenvolver sim. Ah, é? Pode, clareaudiência também. Mas uma coisa muito bacana eu já fiz vários cursos, não vou dar nome de casas, mas em vários lugares aí do Brasil, como eu trabalho profissional, com o meu ganha-pão, que não tem nada a ver com o trabalho mediúnico, mas em horas vagas eu ia e fazia cursos mediúnicos. Não tem uma coisa. Você pode desenvolver a mediunidade coletivamente, mas distinguir uma qualidade, uma virtude mediúnica é algo unitário. Porque nenhum se iguala ao outro, entendeu? Eu já tive situações pela evidência de enxergar um espírito com a camisa azul e a outra média enxergar o mesmo espírito com a camisa branca e outro médico com a camisa amarela. Nenhum estava mentindo, porque todos escreveram no papel e deram 99% quase a mesma mensagem do espírito. Só que o que acontece? Os nossos apegos, talvez alguma cor ou alguma postura, acabou criando isso através desse espírito. Então é muito difícil a gente chegar e encher o peito e dizer eu vejo porque eu sou verdadeiro, eu escuto porque eu sou bom. Eu posso dizer e bater no meu peito, graças a Deus eu sou dono do meu nariz e mando a minha vida.
Graças a Só Deus. isso aí já tá bom. Se eu conseguir isso até o final da minha vida, rapaz, eu já ganhei o pedaço do céu aqui na Terra. O resto é núcleo. E também tem a ideia de que mediunidade é prova, é expiação, não é só coisa, só beleza também. Vou imitar uma palavra que o seu Zé Pilintra usa. Uhum. Não, perdão, não é o seu Zé Pilintra, que o pai Benedito fala. A chibata vem até do espírito, né? Parece que está existindo então uma evolução da incorporação rumando para a canalização. A incorporação é um entorpecente do ego. Guarda essas palavras, Tanakai. Tanakai não está, como diz, mentindo nem julgando. Sim. A incorporação inconsciente, semiconsciente para inconsciente é isso. Entorpece o ego, é para acalmar a pessoa. Agora, quanto mais consciente você for, é sinal que o seu ego, se não for mistificação, se não for fingimento, se for realmente de semiconsciente ou até mesmo consciente, é sinônimo que você já não tem tanto apego assim, já não tem tantas ânsias e necessidades de se agarrar nas formas das coisas, nas formas das coisas, nas maneiras das coisas. Sabe por quê? Por que, Sr. Tanakai? Porque você se adapta sem se agredir e se subjugar e nem impor e agredir a qualquer tipo de egrégora consciencial que existe. Sabe por quê? Pela essência, não mais pela forma. E a essência é o amar incondicional. E a forma são as várias formas de amor impondo condições. Nossa. Boa noite, né? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, né? Com quem estou tendo aqui, neste dia maravilhoso, a honra de fazer este diálogo? Aurora é conviver. É honra para mim conviver, mesmo em espírito, época próxima, junta e coligada sua. Meu nome é Tanakai, hein? Tanakai. Tanakai. Sim, entendi. E então, o senhor é um espírito que vem na religião da Umbanda através da linha do Oriente? Ou como que funciona? Não especificamente, hein? Tanakai vem como preta velha, né? Tanakai, como vocês dizem, Umbanda incorpora em alguns médios como uma preta velha. Tanakai também vem em outros médios como um caboclo, sete flechas. Tanakai também vem como uma criança. Chama Pedrinho Angola. E preta velha, vovó Agiza. Tanakai fala isso, não Tanakai vários, né? Mas providência divina é variável no sentido de ser muito elástica, muito ampla, em total amplitude, e assim vai dando a nós espíritos oportunidade de servir. Nós vemos como oportunidade de servir perante as egrégoras consciências, perante as egrégoras egos, perante egrégoras mente, postura, forma, jeito, jeito, que vocês têm as coisas ocultas, ou as coisas do espírito, ou como vocês, assim, têm, ou em pretensão, ou em lógica, ou em sensação, ou em sentimento, ou amor, ou amar,
ou até mesmo no apego, forma, postura. Então, nós respeitamos isso, hein? Então, Tanakai vem na Umbanda, que é uma proposta do divino servida para o espírito mostrar-se de outro ângulo, para outros espíritos, já no ângulo definido momentaneamente pelo seu ego, perceber-se muito mais. Por isso que Umbanda é o espírito em expressar, na verdade, eternidade. Deixa então, à vontade. Entendi. Então, pelo que o senhor está dizendo, o mesmo espírito pode se apresentar com várias roupagens. Ele pode ser uma hora uma preta velha, um preto velho, um caboclo, uma criança. Mas se na Terra é vocês hoje, carnada, uma pessoa com o nome Edson, vou falar desse médio exemplo, hein? Ele pode se manifestar bem-humorado, mal-humorado, ranzinza, de bem com a vida. Já falei de 4 Edsons diferentes, não só. Sim, falou. Por que nós espíritos, que Tanakai nunca brigou com ego, não é disso. Mas por que nós espíritos, que já estamos bem, como diz na Terra, para ficar mais humanos, harmonizados com o nosso verdadeiro Deus interno, vamos nos ficar fixos apenas numa postura, numa desvoltura, dentro de um amor que assim se faz infinito? Será que nós vamos dar apenas uma afinidade e um fim, e uma diretriz dentro deste fim, a este amor, ou forma de amar? Então, para nós, e quando eu digo nós, é alguns espíritos, não posso falar por todas